Eu vou imaginar que a gente já foi proibida, por exemplo, de competir numa Olimpíada, né? A gente não é só atleta, né? Nós somos múltiplas mulheres que fazemos muitas coisas. Através da força individual de cada uma, do profissionalismo nosso, do engajamento que nós tivemos, a gente acabou abrindo portas. Vou me espalhar por toda a superfície que eu puder, porque eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno. Eu nasci assim. Olá, ouvintes! No quarto episódio da temporada Mulheres que Pesquisam Mulheres, vamos conversar com a arte educadora e pesquisadora Maria Macedo. Nutrida por uma infância rica em experimentações, Maria foi construindo suas produções artísticas, tendo o vínculo com sua origem como o eixo principal. Nessa direção, considera a memória elo imprescindível entre sua ancestralidade e aquilo que faz no presente e o que projeta para o futuro. Suas múltiplas vivências aguçam seu olhar para o campo, para o ambiente rural, não visto como lugar que necessita intervenção ou carece dos cuidados do Estado, ou ainda como possibilidade de estabelecer contato mais estreito com a natureza, da qual anunciam estratégias mercadológicas. Para Maria, o rural é lugar propício à criação, lugar de fertilidade, fartura e abundância. Entendimento que não desresponsabiliza o poder público de seus deveres, nem deixa de denunciar as precariedades, as ausências e as injustiças. Trata-se, sobretudo, de valorizar quem faz, quem cria, quem acredita. Trata-se de compreender que para ser artista ou apreciar artes, não precisa se deslocar ou se referenciar em pessoas dos grandes centros urbanos. Desse modo, conhecer e reconhecer outras mulheres que produziram ou produzem suas artes se tornou também objeto de interesse para Maria. E assim, estabelecendo uma relação intensa com a terra, Maria vai reconstruindo passados, contando e recontando histórias do Ceará e de outros lugares do nosso Nordeste, do nosso país. Por meio da dança, da pintura, do canto e de outras expressões artísticas, Maria faz conhecer as riquezas de seus territórios, se dispõe para o mundo e anuncia outras formas de viver nele. Boa tarde, seja bem-vinda ao Além do Pódio, é uma alegria ter você aqui com a gente. A gente queria começar te perguntando quem é Maria, como você se apresenta? Oi, Cássia, olá toda a equipe do podcast Além do Pódio, a todas as pessoas que nos escutam. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje e gostaria de começar agradecendo por esse convite. Eu sou Maria Macedo, sou artista visual, trabalho com educação, pesquisa, curadoria, produção e gestão cultural. E quero me localizar também, localizar vocês geograficamente. Eu falo aqui da cidade de Crato, que fica localizada ao sul do estado do Ceará, né, na região metropolitana do Cariri cearense. O Cariri é um território formado por 29 municípios e está localizado a cerca de 580 quilômetros de Fortaleza, né, a capital do estado. E essa distância da capital faz com que a região desenvolva uma dinâmica cultural muito própria, né, com modos de produção, circulação, articulação, que partem dessas necessidades da própria região. E dentro do Cariri, a gente costuma muito falar desse eixo Crajubá, que é composto por Crato, Juazeiro e Barbalha, né, onde fica concentrados os equipamentos culturais do Estado, algumas instituições de fomento, né, e fluxos também de pessoas de vários lugares que passam por aqui. Mas é importante destacar que as outras cidades da região também são polos muito importantes de produção cultural, né, com artistas, grupos, né, mestres e mestras. O Cariri como um todo tem uma produção intelectual também muito refinada, né, uma produção de saberes muito refinada, entre os saberes que estão postos na academia e os saberes ancestrais que alimentam e adubam esse solo. Eu nasci e cresci na zona rural, né, no distrito de Quitaiús, em Lavras da Mangabeira, e depois a gente viveu em algumas zonas rurais ali também nesse entorno. A minha família ela passa por um processo de imigração, saindo desse contexto rural e vindo para a cidade de Juazeiro do Norte, né, inicialmente para a zona urbana, em busca de melhores condições de trabalho, de estudo e afins, e depois de um tempo eles regressaram novamente para a zona rural, né.
esse trânsito entre o rural e o urbano é onde eu começo a ter contato com uma diversidade maior de práticas artísticas, desde os brinquedos populares, né, como reisados, coco, passando por bandas cabaçais, escultores, artistas de grupos de teatro, de dança, até o contato com centros culturais, né, exposições e instituições. Eu sou licenciada em Artes Visuais pela Universidade Regional do Cariri, tenho um papel fundamental nessa região, inclusive por ser uma das poucas universidades nos interiores do estado a oferecer cursos públicos gratuitos, né, nas áreas de artes, nesse caso, artes visuais e teatro. E a partir dessa formação eu tive experiências com teatro, com a música, o que ampliou também bastante meu repertório, né, e a minha prática artística. Eu integro o grupo de pesquisa Nizinga, que é liderado pela professora Renata Felinto. É um grupo que discute questões de arte, né, raça, gênero, território, memória, a partir de perspectivas críticas e decoloniais. Esse espaço de pesquisa ele influenciou diretamente a forma como eu penso, né, como eu me movimento na vida hoje, para além de pensar os trabalhos e as questões que envolvem a produção de arte ou a elaboração de pensamento crítico, né. Desde 2023 eu estou atuando na gestão pública, atualmente eu estou como coordenadora de exposições no Centro Cultural do Cariri Cérvulo Esmeraldo, é um equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte, e nesse espaço a gente tem desenvolvido uma série de ações pensadas a partir dos interesses, né, de questões próprias daqui do Cariri, como programas de pesquisa, de exposições, de residências artísticas, né, programas de formação mediado com mestres e mestras da cultura, sempre em diálogo com essa produção artística local, possibilitando também o trânsito, né, entre as produções da região com outras regiões do Ceará, bem como com outros estados também do país, e mais recentemente pensando aí também as mobilidades internacionais. Que ótimo. E como que é a sua relação com a sua família? Você teve apoio nas suas escolhas? Você se sente assim amparada, motivada a seguir aquilo que você queria, acreditava? Sim, totalmente. Eu tenho uma família muito preciosa, né? Sempre muito parceiro no meu processo de formação. Como pessoa de axé, eu tenho falado muito que talvez tenha sido o maior presente, né? O meu ori escolheu nesse processo de reencarnação, que é a minha família carnal. E os meus pais, eles tiveram pouco acesso ao sistema de ensino, eles não chegaram a concluir nem o ensino fundamental, mas são pessoas que carregam saberes muito genuínos, né, que sempre foram lugares de acolhimento, de força, especialmente em momentos mais turbulentos, assim. O que importava para eles era que eu entrasse numa universidade, né, independente de qual curso fosse. E eu fui a primeira dos meus 6 irmãos, né, ao todo somos 7 filhos. E nem eu mesma sabia muito bem o que significava fazer artes visuais, porque não tinha uma referência próxima, né, que me conduzisse e me explicasse muito bem o que era uma universidade, como funcionava uma universidade, por exemplo. Embora eu tenha uma tia, né, minha mãe teve 3 irmãos, e eu tinha uma tia que é formada, professora, e sempre foi uma referência nesse sentido, mas hoje eu fico muito feliz, inclusive, de poder ser essa referência para as pessoas da minha família, né, para os meus sobrinhos, de estar acompanhando esse processo de formação e diálogo nesse sentido. E aí esse curso de artes visuais, ele tem uma estrutura muito bem equilibrada entre teoria e prática, e isso acabou criando um diálogo muito próximo, assim, e interessante, até bonito, eu diria, com a minha família. Porque eles me viam produzindo, né, organizando os materiais, e aí muitos materiais que às vezes não eram convencionais, ou materiais especializados que eram um pouco mais caros, e aí tinha toda essa questão de explicar o que era, como é que funcionava, para que servia. Então, eles me viam ocupando a casa com esses processos, e aí essa primeira mediação entre obra e o público aconteceu ali mesmo, né, dentro de casa. E isso foi um processo muito bacana, porque a gente tinha essa prática na universidade de construir os trabalhos, de discutir com a turma. Então, é meio que eu fazia esse processo inicial, primeiro em casa, antes de compartilhar também com meus colegas, né, na época. E aí, muitos dos meus trabalhos, eles nasceram dessas conversas, dessas escolhas de imagem, né, de verificar álbuns de fotografia, de produção de objetos feitos ali junto com meu pai, ou de questões de alinhamentos, né, de costuras feitas com a minha mãe. E as minhas irmãs também sempre foram muito presentes, assim, ajudando em algum corre de produção ou no que fosse preciso, né. Durante a graduação eu ainda morava na zona rural, então toda essa minha mobilidade, esse ir para a universidade, para atividades extras, né, eu fazia quaisquer outras coisas, passava por esse apoio direto, assim, deles e delas. Esse suporte, ele foi essencial, para que eu pudesse permanecer e concluir nesse percurso.
Para mim foi muito importante que a minha produção ela fizesse sentido para essas pessoas que estavam ali ao meu redor, e foi aí que eu comecei a entender que aquilo que muitas vezes é visto de uma forma excludente, aqui durante muitos momentos da academia, poderiam ter sido motivos de vergonha, ou coisas muito similares nesse sentido, era onde estava, na verdade, o que viria a sustentar o meu trabalho, né? Esses saberes, esses modos de vida, essas relações que eram as minhas ferramentas, né? Consolo e combustível do que eu precisava assentar, pensar e produzir, assim. E aí a zona rural passou a ser vista por mim não mais como um local de falta, né? Sempre foi um local de repertório, né? Sempre foi um local de força e de imaginação, de produção, apesar dessas ausências, né? Das diversas violências, abandono do Estado, enfim, coisas nesse sentido que sempre estão atreladas a esse lugar. Eu começo a verificar, a entender, né, a me reencantar com esse lugar também, como esse grande local de potência, né, de propulsão para essa criação artística. Muito bom. E nesse processo, antes mesmo, assim, de ingressar numa universidade, você teve alguma mulher que te inspirou? Que você olhava, assim, como criança ou adolescente e falava, nossa, desejo mais, né, perspectivo outras realidades para mim a partir dessa mulher? Eu acho que quando eu cheguei, eu me mudei para Juazeiro, eu tinha 11 anos, né, então nesse local da inspiração, da criação, acho que era uma coisa que ficava muito perdida de uma certa forma, né, mas eu tinha essa minha tia que era formada e que de uma certa forma eu via que ela tinha ali uma melhor condição de vida, né, tinha uma família mais estruturada nesse sentido em termos financeiros. E aí, essa minha tia era uma referência de, quero ir para a universidade. E a partir do momento que eu cheguei em Juazeiro, eu fui conhecendo outras coisas, né? A gente aqui tem um movimento muito forte que é da cultura popular. Então, eu comecei a ver reisados, ver mestres e mestras, né? São referências, assim, fundamentais hoje em dia, eu entendo. E em termos de criação, eu fico pensando hoje. O que a minha avó fazia era uma referência, né? Em termos plásticos, minha avó é costureira, ela trabalha muito com costura de retalho, né, costas de retalho, de alguma forma sempre tinha alguém que estava nesse processo criativo, né. Sim. Você tem alguma memória de infância, algo assim que ficou marcante para você? E pode ser de maneira bem ampla mesmo, né, desde brincar em certos lugares, né, fazer certos experimentos da infância. Tem algo que te marca, que você pode partilhar com a gente? Eu tenho muitas memórias no âmbito do brincar, né? Meu avô era pescador, então ele fazia muito landuá, fazia muita tarrafa, né? Que são redes de pesca. Então eu tenho muitas memórias nesse lugar, né? Da pesca, do açude estar secando e a gente vai pegar peixe com a mão, de ficar na beira do açude modelando panelinhas de barro, né? De ficar construindo coisas nesse sentido, de brincar muito de pega-pega em cima das árvores, né? Então, acho que são coisas que, de alguma forma, talvez inconscientemente tenham moldado aí, né, e guiado esse caminho para o fazer nas artes, né? Então, Maria, a gente viu em alguns lugares que você se reconhece como arte educadora. E a gente queria saber como que foi o processo da constituição dessa identidade. Eu acho que foi muito no âmbito mesmo da formação acadêmica, né? Porque quando eu entrei na universidade eu não sabia que o curso era de licenciatura, eu entrei muito avulsa, e embora eu tenha falado que eu tinha uma tia formada, mas eu não tive pessoas que foram me instruindo sobre o que é a universidade, né? Não tive essa orientação, né, sobre o que era uma licenciatura, o que é um bacharelado, como é que funciona, e aí eu acho que esse estado os processos educacionais, eles vieram a partir do meu encontro com a professora Renata Felinto. Né, ela chega no curso de artes visuais em 2016, e aí é a primeira vez que a gente tem, então, uma professora que vai tratar sobre uma produção de arte não hegemônica, sobre referenciais que não eram brancos, né, sobre artistas negros e negras. E aí acho que foi descortinando uma série de coisas para entender em que momento, né, da construção da escola pública no Brasil, os nossos currículos educacionais eles foram aí pintados de branco. Então acho que ali foi uma virada de chave gigantesca na minha cabeça, e eu comecei a entender então a importância, né, da licenciatura, a importância dos processos de ensino e aprendizagem pautados muito em outras centralidades, né, a gente tem falado muito sobre isso, que é a nossa centralidade onde nós estamos. Então, essa perspectiva de olhar sempre para o eixo Rio-São Paulo, né, eu ler sempre autores brancos, sempre as mesmas referências, eu acho que esse momento do encontro com a professora Renata foi um divisor de águas assim, na minha vida. E eu já tinha passado por experiências muito marcantes, né, como o PIBID, por exemplo, fui muitos anos do PIBID, passei por bolsa de extensão, passei também por bolsa de iniciação científica,
mas eu acho que, de fato, ter, né, esses professores e professoras preocupados realmente, né, em formar e reconhecer outras epistemologias na universidade foi, assim, fundamental nesse meu processo. Pensando nesse olhar para onde a gente está, você consegue nos dizer se ser do Nordeste impôs marcas no processo de constituir-se educadora, artista e pesquisadora? Eu acho que sim, porque são marcadores sociais que as pessoas nos colocam antes mesmo que a gente, né, se perceba. Então, assim, não tinham consciência de uma série de coisas, e a partir desse trânsito, né, desse contato com pessoas de outros lugares, acho que até dentro da própria universidade a gente tem muitos professores que são do eixo Rio-Sudeste, então isso em algum momento também foi muito difícil para a gente, né, é como dizer para essas pessoas que a gente precisa também pensar em aprender a partir do Cariri. Então, acho que tem uma série de artistas, né, visuais do Cariri, que eu poderia citar aqui várias, que são artistas muito fodas, com pesquisas muito consistentes, que têm que têm travado, assim, um processo de pequenas, vou dizer pequenas, né, mas são pequenas grandes revoluções, tanto no âmbito artístico, na própria região, né, no diálogo interior-capital. Então, a gente tem um entrave aí muito grande, e como que as políticas que são do Ceará, né, que são estaduais, por exemplo, mas que muitas vezes ficam focadas apenas na capital, como que pode acontecer esse processo de descentralização, né, por todo o estado. Então, eu acho que de uma certa forma entender o olhar do outro, porque está nesse processo de construção de identidade, né? A identidade é muito como a gente se vê, como a gente se constrói, mas também passa muito pelo olhar do outro, né, da outra pessoa. E eu acho que foram muitas camadas ao longo da vida, né? Me entender como uma pessoa negra, por exemplo, foi só depois que eu entrei na universidade, quando eu conheci a professora Renata, veja só, já tinha 17, quase 18 anos, né? E a minha família é de pessoas negras e indígenas, a família do meu pai inteira são de pessoas negras retintas, mas eu não me via como uma pessoa negra, né? Então, eu fiz todos aqueles processos de branqueamento, de alisamento de cabelo, né? De referenciais culturais também. Então, acho que quando a gente fala sobre descentralização, né, de recursos, de acesso, né, democratização e acesso, não só recursos financeiros, mas também sobre as referências culturais que a gente consome, né, e eu acho que isso nos interiores ainda é um grande problema, embora hoje, por exemplo, no Cariri, a gente tenha movimentos, artistas e pessoas que fazem um trabalho, assim, muito maravilhoso. E você pode nos contar um pouco sobre a sua relação com o grupo de pesquisa Nizinga e como se tornou pesquisadora no projeto IABART? Tenho dito que algumas grandes revoluções, né, epistêmicas aconteceram na minha cabeça, na minha vida, devido à chegada da professora Renata Felinto, né, ao Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes da URCA, em 2016, acredito, e para mim é esse marco, né, de uma mudança no nosso currículo acadêmico, né, da gente ter ali, talvez pela primeira vez, o foco em pensar essas narrativas vinculadas a algumas populações historicamente marginalizadas, né? Então, o Nizing, ele é esse grupo de pesquisa que é vinculado à plataforma da CNPq e vinculado ao Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri, né? Que fica localizado aqui na cidade de Crato, como eu falei, um dos poucos cursos de artes, né, localizado nos interiores dos estados, no Nordeste. Aqui nós temos o curso de artes visuais e de teatro, e é um grupo dedicado a investigar, né, a problematizar e tensionar ausências históricas produzidas pela historiografia da arte hegemônica, né, especialmente no que diz respeito às produções negras, né, femininas e não eurocentradas. Então, o grupo ele se estrutura a partir dessas perspectivas críticas, né, que articulam arte, raça, gênero, território e memória, buscando construir essas outras narrativas e metodologias de pesquisa em artes visuais a partir, né, desses saberes decoloniais. E aí, nesse contexto, nós tivemos, né, a realização do projeto IABART, Processos Gestacionais na Arte Contemporânea, a partir dos fazeres e pensares negros femininos, coordenado pela artista e professora doutora Renata Felinto, que constituiu-se como um desdobramento fundamental, né, das ações do grupo de pesquisa. O projeto ele teve como objetivo mapear, né, pesquisar e visibilizar, além de organizar informações biográficas, poéticas e processuais de artistas visuais negras em atividades no Brasil, enfrentando diretamente as lacunas étnico-raciais produzidas por essas narrativas oficiais, né, da história da arte. Então, foi um projeto que a gente fez de 2018
até 2019, mais efetivamente, né, nesse processo de busca, de contato com as artistas, de preenchimento de informações, troca de e-mail, WhatsApp e afins, mais que no período de 2020, 2021, a gente ainda estava ali fazendo alguns ajustes, porque além desse mapeamento, nós fizemos também uma série de artigos, né, científicos. Cada pessoa bolsista na época escreveu um artigo sobre algum dos eixos, né, algum foco específico desse processo de pesquisa, e nós temos também artigos que foram feitos por pesquisadores, né, professores e críticos de arte de outras instituições e regiões do país também. O nome Iabarte, ele resulta da junção da palavra Iabá e arte, né, tendo aí as Iabás como essas orixás femininas da tradição iorubá, né, matrizes aí fundamentais das religiões afro-brasileiras, como o candomblé, por exemplo, e também de figuras associadas à maternidade, né, à criação e geração da vida, e por isso o termo processos gestacionais, que é utilizado como uma chave conceitual aí do projeto, entendendo essa produção artística como um campo de gestação de saberes, né, de imagens e de existências negras femininas. E assim, tanto o Nizinga, né, como esse Iabarte, que foi aí um braço do grupo de pesquisa, operam como esses espaços de formação, né, de disputa simbólica, de comprometimento também com essa reescrita da história da arte, a partir dessas perspectivas plurais, né, negras e femininas, reconhecendo essas produções não como uma exceção, mas como centrais para esse pensamento, para a prática da arte contemporânea no Brasil. Então, assim, foi uma pesquisa que ela tinha diversas faixas etárias, né, diversas formas de pensar, de produzir, tinham artistas de todas as regiões do país, então, com segmentos de técnica, procedimentos, né, muito distintos, da pintura, a arte urbana, a performance, a arte conceitual, então ela perpassou, assim, por muitos segmentos. O Iabarte teve depois um outro desdobramento, né, que é o Iabarte Rua, então foi um outro projeto também pensado e organizado pela professora Renata Felinto, no qual a gente começou a levar algumas dessas discussões, né, que perpassam essas existências das mulheres, para o espaço da rua, né, com atividades de roda de conversa, de show, de performance, né, de live paint, então assim, acontecia nos finais de semana e tinha uma série de atividades abertas, oferecidas ali também em praça pública, né, numa praça, que é a principal praça aqui da cidade de Crato, a Praça da Sé, foi também uma praça onde uma mulher foi assassinada, né, durante uma missa, e os acontecimentos seguiram normalmente quando essa mulher foi ali assassinada, num banco em praça pública. Então, após esse marco violento, né, o Nizinga, ele fez esse desdobramento de ações como um projeto de extensão, né, da universidade, levando uma série de discussões aí para esse espaço público. E por que você escolheu estudar e pesquisar mulheres nas artes? Em termos de pesquisa, né, de áreas de interesse, escolhi pesquisar mulheres na arte porque as minhas próprias experiências, né, de criação, de deslocamento, de pertencimento, elas me colocaram em contato direto com essas práticas artísticas produzidas, né, por mulheres que atuam aí fora desses grandes centros hegemônicos e que historicamente foram silenciados, né, ou lidos de forma periférica pelo sistema da arte, por exemplo. Então, assim, é mais do que uma escolha de um tema, né, trata-se de uma escolha que é ética, que é política e que reconhece essas artistas como produtoras de pensamento, né, de método e de epistemologia. Falei anteriormente que eu venho, né, de uma família que é majoritariamente feminina, então esse interesse não é mais do que um olhar também pelo redor que me circunda, né. E aí, ao pensar, estudar essas mulheres, né, aí pensando especialmente mulheres negras, indígenas, mulheres que estão nos interiores, né, é importante até para compreender como é que esses artistas, né, constroem esses saberes a partir do território, né, da ancestralidade, da vida comunitária, produzindo estéticas que não cabem nesses cânones tradicionais, né, da história da arte. Então, assim, essa escolha ela se dá mesmo pelo entendimento de que essas produções, elas não são exceções ou recortes, né, mas elas são, sim, centrais para a gente repensar e entender a história do mundo, a história do Brasil, entender a arte contemporânea também, né. Nunca foi do meu interesse fazer grandes levantamentos ou ter ali focos nesse local do levantamento representacional, por exemplo, do que é essa produção, mas apresentar esses repertórios, né, as epistemologias que sustentam essas outras estéticas, né, que frequentemente foram ou são desconsideradas aí como paradigmas ou como cânones.
É uma escolha que ela está diretamente ligada, né, à minha própria vida, à minha experiência como artista, né, como pesquisadora, que é atravessada por práticas transmitidas por mulheres, né, mães, avós, agricultoras, mestras, né, cujas esses saberes sempre produziram conhecimento, embora raramente eles foram reconhecidos como tal. Então, assim, pesquisar essas mulheres, né, reafirma esse gesto político de restituição dessas narrativas, né, de ampliação dos horizontes, do que nós entendemos como produção artística, como produção intelectual. Então, a partir do momento que eu reconheço essas mulheres, eu também me insiro nesse local, né? Então, é uma forma de um movimento aí contínuo, conjunto, né, comunitário. Como você significa o par arte erudita, arte popular? E como que isso interfere no reconhecimento e valorização das mulheres artistas negras? Eu acho que bate numa questão para mim que é de território, né, como eu trouxe no início. O local no qual as pessoas estão inseridas e como que esse local da legitimação da arte, né, acaba também criando um cerco que empurra muita gente para fora dos seus próprios territórios, no sentido do entendimento, de como que isso pode ser incorporado ao seu processo, acho que de uma humanização, primeiramente, né, da gente olhar para o nosso entorno, entender o valor que tem nas coisas que estão à nossa volta, e por fim de como que isso pode servir também, né, para retroalimentar os nossos processos de criação ou de elaboração de pensamento. Não à toa tem muita gente falando sobre isso agora, né? Muitos artistas negros, indígenas, enfim, que estão falando a partir dos seus próprios territórios. Que aí a gente observa, inclusive, como que o sistema da arte tem dado um jeito de cooptar, então, né, essas produções para dentro do sistema. A gente olha uma produção, por exemplo, de uma mulher bordadeira, de uma mulher costureira, isso é tido como arte popular, mas a gente tem um exemplo de Sônia Gomes, que talvez seja uma das artistas negras que mais vende também hoje no Brasil, né, que agora figura aí dentro dos eixos de arte contemporânea. Então passa para o local de ter um curador, né, um crítico que vai dizer o que é popular, o que é erudito, e vice-versa, isso vai acontecendo, mas eu acho que tenho pensado muito que referências são todas as coisas que nos constituem, né? Maria, nós fizemos o exercício de nos aproximar das suas produções artísticas e nós percebemos diferentes formas de expressão, na pintura, na performance, no canto, na dança. Você poderia nos contar um pouco sobre o seu processo criativo? A minha linguagem primeiro foi o desenho, né? Então, eu sempre desenhei desde criança. E aí, quando eu entrei na universidade, eu caí numa crise que eu não sei desenhar. Por conta do ensino, das técnicas, né, de um rigor, de um cânone ali que deveria seguir, que eu nunca tinha visto falar na minha vida. Precisava de muitos materiais, e materiais caros, são 5 tipos de lápis para você fazer uma coisa. Então, assim, depois que eu entrei na universidade, eu acabei entrando em crise com essa questão do desenho, da pintura, e acabei colocando isso muito num segundo plano, né, também. E eu acho que começaram a entender outras linguagens, né, gosto muito das experimentações, então acabei experimentando escultura, experimentando gravura, né, experimentando performance. Eu acho que esse local também de uma precariedade muitas vezes, né, do acesso aos materiais, ou de pensar como que dá conta ali de elaborar determinado tipo de coisa, me fez começar a produzir ali muito pelas margens das linguagens. E aí eu conheci a performance, né, que foi uma linguagem que eu acho que mudou muita coisa na minha forma de entender, da troca, né, então assim, vamos aqui, troca com meu amigo, um faz a foto, outro faz o vídeo, eu ofereço outra coisa, então a gente tem um processo de construção aqui. E eu sempre quis experimentar tipo linguagem do vídeo, é uma coisa que até hoje, assim, fico pensando, eu quero entrar um pouco mais, né, um pouco mais na gravura, mas eu acabei deixando também um pouco assim em segundo plano. Mas gosto muito também de pensar o que é que o trabalho pede, né? Então, tenho um caderno de projetos, vou estudando, vou pesquisando. Eu gosto muito também de pensar sabedorias que mestres e mestres da cultura popular usam, por exemplo, né? Aqui vários mestres que produzem com madeira, eles falam, o bicho já estava lá, tive que ouvir o tronco para saber o que tinha que nascer, mas já existia. E aí eu fico pensando muito sobre isso, né? Que é ouvir e entender o que a gente está ali elaborando em termos de trabalho, e ele vai dando também, meio que redirecionando o caminho, né? Às vezes não funciona no vídeo, você testa na pintura, a pintura não fica bacana, vou testando em uma outra coisa, então eu vou me permitindo também experimentar até chegar num local que eu acho que dá conta, assim. Não acho que os trabalhos ficam prontos, por exemplo, tem trabalhos de performance que eu reeditei depois de tempo, tem trabalho que eu ainda quero reeditar. Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Acredito que tem
que pensam, já está pronto, não vou mais mexer, já circulou assim, vou fazer de outra forma. Mas às vezes eu acabo produzindo 2, 3 coisas que estão ali no mesmo chave de pensamento. Você pode nos contar sobre os processos de pesquisa sobre mulheres artistas, na perspectiva de confrontar o apagamento, o silenciamento das produções historiográficas brasileiras? E como se dá o seu movimento de busca de fontes? Talvez fique um pouco repetitivo, mas como eu coloquei no início, né, inicia nesse processo do IABART, então eu acho que naquele momento tem uma grande rede, né, de artistas, de referenciais que foram conectados. Tem um grupo de pesquisa Nizing, então a gente sempre estava nesse movimento de ler mulheres, né, a gente tinha um cronograma de organização nesse sentido, com esses referenciais que são de mulheres, ou de mulheres do próprio Brasil, mulheres de fora. A gente fez exposição também chamada Mulheres Pensantes Presentes, que a gente acabou pesquisando mulheres que foram importantes, né, para a história do Brasil em contextos diversos. Então, tinha mulheres da psicologia, tinha mulheres das ciências, né, das artes. E, como eu falei anteriormente, tem esse movimento que é muito forte, que é da própria cultura do local que eu moro, né. Então, acabo me referenciando muito nessas pessoas que estão muito próximas, que eu consigo também trocar com elas, né, dialogar, pensar de alguma forma. A Eliana Amorim, por exemplo, que é uma grande parceira, a gente tem exercitado muito o local da curadoria e feito, acho que todas as curadorias que a gente fez até agora, não foram muitas, né, mas as poucas que a gente fez, todas também foram pautadas nessas mulheres, né. Então, quando a gente pensa o que é produzido no Cariri, né, como que a Chapada do Arari, por exemplo, influencia na nossa produção ou influencia no lugar que a gente vive, acaba sempre redirecionando assim o foco para mulheres. Eu acho que está muito dentro disso que eu coloquei, né, que é desse local de uma aproximação mesmo das histórias de vida, né, dos processos criativos. E os referenciais é nessa mesma chave. Eu vou buscando ali, estou pesquisando sobre performance, então acabo buscando quem são as mulheres que trabalham dentro dessa chave, quais que são os referenciais, né, como que isso pode dialogar com outros, não que a gente não faça pesquisa e dialogue também com produções de homens, né, de pessoas cis nesse outro lugar, mas é muito guiado nesse processo de reconhecimento, né, daquele que dialoga mesmo com o trabalho. Ao ler e ouvir seus argumentos, a gente percebe que há também particularidades na construção dos textos sobre as trajetórias das mulheres artistas. Você pode nos contar um pouco sobre isso? A gente fala muito também sobre como é que se dão esses registros, como que isso vira narrativa oficial, né? E em muitos casos essas narrativas só são circunscritas porque são essas próprias mulheres que estão fazendo, né? Essas próprias pessoas que vão ali construindo. Eu fiquei até pensando em relação ao meu próprio trabalho, assim, como que eu consigo dar conta de colocar uma escrita em que eu estou dizendo que as principais referências ou aquilo que constrói esse entendimento do trabalho está pautado, por exemplo, numa ciência da mata, né, num matutá, e aí pegando termos que já são historicamente carregados de muitas simbologias, né, quando a gente pensa que a figura do matuto, por exemplo, o que é esse matutá, e a gente tem personagens historicamente como Monteiro Lobato, né, que criou aí o Jeca Tatu e que circulou nacionalmente o que é a figura do matuto, que vive a vegetar de cócoras, né, impenetrável ao progresso. Então, tentar elaborar uma narrativa que dê conta, né, dessas produções outras, que elas não dialogaram ou não dialogam com aquilo que foi tido como narrativa oficial, acaba sendo quase que impossível, né? Fiquei pensando que na época da graduação, como foi difícil para a gente tentar colocar dentro da academia o que a gente estava produzindo, o que a gente estava escrevendo. Acho que não só naquela época da graduação, mas em termos de acesso a editais, né? Em termos de acesso a políticas públicas, eu acho que é um movimento muito recente mesmo, nessas instituições se darem conta de que a gente está falando sobre um processo de pesquisa e de elaboração de saber que não está posto. Eu estava refletindo sobre que eu acho que é um movimento muito recente, né? Esse das instituições, né? Das políticas públicas, por exemplo, conseguirem alcançar essas elaborações de saber que elas não foram historicamente construídas pelo viés da pesquisa escrita, né? Porque a gente está falando também de outros tipos de elaboração de ciência, que não apenas essa ciência que está ali nos livros, né? Que foram escritos nessas peles de imagem, como chamou o próprio Davi Copenau.
Então, Perfeito. esse movimento da gente tentar, como que dá conta de você transpor para esse movimento da institucionalidade os saberes que estão pautados numa ciência da mata, né, que estão pautados na oralidade, que são assentados dentro dos terreiros, né, das casas de mestres e mestres, dos terreiros das comunidades rurais. Então, assim, a gente tem uma série de pesquisadores, como o próprio Nego Bispo também, que fez aí esse movimento de a gente pensar essa contra-colonização, que nos diz de uma tarefa muito árdua, né? Que é a gente elaborar esse pensamento e estar ali o tempo todo também, porque passa por um crivo de aprovação, né? De uma certa forma. Então, acho que esse movimento de, apesar de, né? A gente construir essa ciência, apesar dessas mortes simbólicas, né? Subjetivas e físicas que historicamente a gente tem vivido. Eu gosto muito quando a Grada Quilomba fala que o nosso passado nos assombra porque ele foi enterrado de maneira indevida, né? E eu fico pensando que a gente faz um movimento fundamental de revirar essas memórias para que a gente possa, então, ter tranquilidade, né? Honrar também a nossa ancestralidade, construindo esses saberes a partir dessas referências outras, né? Que a academia não alcança, que a institucionalidade não dá conta. E acho que é por isso também que é muito mais difícil para pessoas que estão produzindo aí fora dessa curva, né? Bom, eu acho que te ouvir me remeteu muito ao cinema novo, assim, a obra de Glauber Rocha, quando que faz muita coisa no Cariri, né? Eu não sei se você sente um pouco dessa influência, mas acho que junto com sua fala me evidenciou assim um pouco da riqueza cultural desse território e me desperta muita curiosidade e vontade de conhecer. Mas queria dizer sobre você, perguntar, ao você escutar, né, diversas trajetórias, a gente queria entender o que você identifica de similar, de diferente para as mulheres no contexto artístico atual, assim. E para você, o que mudou de fato e o que ainda permanece como um desafio estrutural? Para mim é sempre muito difícil assim fazer essas análises, né? Essa semana eu estava numa outra conversa e pensando, às vezes a gente até consegue entrar não, vou dizer assim, circular por alguns sistemas, por algumas, né? Furar algumas bolhas, adentrar alguns circuitos na capital, no eixo sudeste, né? Passar por eles, mas assim, permanecer ou construir de fato uma trajetória, uma circulação acaba sendo ainda muito difícil. E eu acho que acaba sendo ainda mais difícil quando a gente se propõe a permanecer nos nossos territórios, né? Porque há sempre um processo de retirada, por isso que eu brinco um pouco com essa questão do artista retirante, né? Que é ficar o tempo todo nesse processo de ter que sair do território porque as oportunidades de trabalho, ou de circulação, ou de conhecer os curadores que você precisa conhecer, ou até do básico, né? Que é uma formação continuada, por exemplo, a gente tem que estar indo buscar em outros lugares. Eu acho que sou uma pessoa muito jovem também ainda, então acho que para fazer uma reflexão assim de uma maneira muito mais profunda, talvez seja um pouco complexo, mas eu acho que em termos de acesso de alguma forma, né, pensando nessas pessoas que vieram antes da gente, o caminho foi alargado e de fato a gente consegue fazer algumas caminhadas agora menos lamacenta, né, porque outras pessoas, outros artistas, outros pesquisadores, outras referências já tensionaram esses lugares e já alargaram nessa percepção dentro de algumas instituições, mas acaba sendo ainda muito difícil porque a gente não tem ainda se pensa o centro como esse único lugar possível. E acho que enquanto a gente tiver o centro como o único lugar possível, a gente nunca vai olhar de fato para o que está florescendo nas margens, né? E talvez o que esteja na margem, nas bordas, seja o que a gente tem de mais potente, assim, em termos de produção, em termos de cultura, em termos de elaboração de saber, né? Em termos de permanência e de elaboração de vida mesmo, né? Não à toa a gente tem falado muito sobre manter floresta de pé, né? E aí se liga diretamente com a permanência e vida dos povos indígenas, povos quilombolas, e eu acho que o pensamento, a elaboração de pensamento, legitimação e discussões, hoje é muito mais fluida, a gente tem tecnologias, internet, né? Tecnologias outras que nos permitem, por exemplo, construir redes muito potentes, né? Acessar conhecimento, pesquisa, buscar isso de maneira muito mais ampla do que há 10, 20 anos atrás. Mas acho que essa barreira ainda do acesso e das pessoas que dominam essas estruturas, né? Porque enquanto essas pessoas estiverem dominando essas estruturas, ainda acaba sendo muito difícil para a gente conseguir acessar, permanecer ou construir ali algumas mudanças, né? Eu estou agora num local de gestão, por exemplo, e tenho percebido o quanto é efetivo ter pessoas que viveram na borda o tempo todo dentro desses lugares, porque a gente acaba pensando política pública de uma outra forma, a gente acaba construindo coletivamente, né, com as pessoas e pensando como é que a gente consegue, então, viabilizar a permanência daqueles que foram historicamente negados, né?
Então, assim, acho que tem um movimento aterrador quando algumas pessoas conseguem acessar esses lugares, não naquela perspectiva do pódio, né, de ser a única negra ou a única pessoa, mas em modelos de gestão, de construção de saberes, né, de construção de processos de ensino-aprendizagem, que eles estejam pautados em metodologias outras, né, em saberes outros, assim, principalmente dos povos negros e indígenas. Eu acho que essa mudança efetiva na estrutura faz com que a gente consiga perceber uma movimentação talvez mais fluida, mas ainda assim muito difícil, né? Que é isso, como passar por esses lugares, mas não ser capturados por ele. Então, assim, são muitas armadilhas também no meio desse processo. Eu queria saber se você nota alguma afetação assim do matrimônio, da maternidade nas produções das mulheres artísticas. Eu acredito que a nossa vida ela serve de base, né, para nossas experiências no âmbito da criação artística. Então, assim, de fato, tem muitas mulheres que estão produzindo, né, incorporando o pensamento sobre a maternidade, né, sobre esse cotidiano do cuidado, como uma matéria crítica e estética para atencionar esses papéis de gênero, tanto na estrutura, né, da nossa sociedade, como também dentro do campo da produção artística. Acho que tem também um âmbito dessas mulheres que frequentemente recorrem, né, a linguagens que historicamente foram diminuídas por sua associação direta ao feminino, né, como costura, bordado, as artes têxteis e outros tipos de trabalhos manuais também, né? Acho que não apenas como essa escolha ornamental da coisa, mas também como um gesto político, né, de revalorização desses saberes, que em suma talvez sejam nossas primeiras experiências, né, de experimentação artística que a gente aprende aí nas nossas casas, nessa experiência de laboratório aí Casa Mundo. Então, assim como eu acredito que há uma crescente, né, nesse tipo de recorrência, né, de debate, de tema, de produção artística, tem também um movimento de reflexão, né, das curadorias, dos pesquisadores, que é de trazer luz, né, para essa discussão na história do mundo mesmo, resgatando essas mulheres artistas que produziram em outras épocas, né. E acho que é um debate gigantesco, né, desses artistas que estão refletindo criticamente sobre maternidade, sobre gênero, sobre vida cotidiana. E aí justamente porque nessas narrativas tradicionais, né, da história da arte, onde historicamente foi silenciado ou romantizado nessas experiências, ou até marginalizadas, então elas vêm sendo tensionadas por essas novas perspectivas críticas, né. E a gente tem exposições como Acts of Creation, né, que é uma exposição que aconteceu em vários lugares do mundo, no Reino Unido, na Escócia, e aí era um movimento, né, que evidencia essa reunião de mulheres artistas que abordam a questão da maternidade como essa experiência complexa que é atravessada por questão de afeto, né, de exaustão, perdas, das questões étnico-raciais também, desigualdades, enfim, questões territoriais, que desloca nessa figura idealizada da mãe para uma compreensão mais ampla, assim, ampliando essas questões do cuidado, do corpo, do trabalho reprodutivo. Então, são mostras que também evidenciam essas narrativas afro-indígenas, né, migratórias, comunitárias. No Brasil, exposições recentes como Maternagem, né, Percepções sobre o Nascer, que foi realizada pela Plataforma Artistas Latinas, em parceria com o Sesc Rio, né, que reforçam também esse debate de articular arte, maternidade, negritude, a partir dessas vivências marcadas por violências estruturais, né, mas também por força, por invenção, por reestruturações de vida também, bem como experiências que não abordam diretamente a questão da maternidade, mas passam por universos femininos, né, aqui no Cariri a gente fez algumas experiências, algumas exposições e experiências, né, de perspectivas curatoriais só com mulheres, né, eu citei anteriormente outras, com as mulheres pensantes presentes, recentemente fizemos também Traçar Pós de Tempo para Erguer o Agora, que era exposição só com mulheres aqui da região do Cariri, né, pensando as questões em torno das suas existências, em diálogo também com a Chapada do Araripe. Então, muitas são as experiências, né. Temos artistas como Renata Felinto, Janaína Barros, né, Thaís Basílio, Eliana Morim, Keila Sankofa, Dinha Fonseca, né, coletivos como Matriz, também com um coletivo de mulheres aqui no Cariri, tem as Mamas Cariris, que é um coletivo de mulheres indígenas também de uma comunidade em retomada. Então, acho que historicamente espalhados por diversos lugares do Brasil e do mundo, tem muitas coletividades que se estruturam, né, em torno desse lugar da experiência da existência das mulheres.
muitos deles talvez não com essa consciência crítica, né, do debate, ou estarem nesse movimento, mas ainda assim fazendo de uma forma também muito orgânica e muito real, né. Há diversos coletivos de mulheres bordadeiras, de mulheres costureiras, né, de mulheres que estão produzindo nesses outros âmbitos, todos eles têm esse mesmo local de experimentação, de criação, de reinvenção contemporânea, que é essas outras experiências que estão dentro dos museus, das galerias, né, que eu acho que é um outro movimento importantíssimo também da gente pensar. E quando a gente pensa que durante muito tempo, né, essas experiências elas foram consideradas privadas, menores, né, ou incompatíveis com a ideia moderna de uma criação artística, onde os homens foram aí sendo desvinculados, né, dessas tarefas do cuidado. E aí a gente pensa que maternidade, né, o matrimônio, o trabalho doméstico também sempre foram centrais nessa organização da vida das mulheres, né, mas raramente reconhecidos aí como experiências produtoras também de conhecimento. Então, acho que quando a gente fala sobre isso, né, quando as mulheres têm reivindicado nessas vivências como campos legítimos de elaboração estética, política, né, de elaboração de saber, deslocando aí o olhar da idealização para a complexidade, né, o cansaço, a violência, o amor, a solidão, a criação interrompida, né, o tempo fragmentado e essas várias outras estratégias também de sobrevivência que essas mulheres elaboram diante dessa lida, né, da maternidade, da lida do matrimônio, diante de outras muitas facetas. A gente volta para aquela questão da maior contribuição seu tensionamento, né, que eu acho que é um fator decisivo, porque essas estruturas do sistema da arte começaram a ser tensionadas, então, enfim, né, com os avanços dos movimentos feministas e mulheristas, né, decoloniais, antirracistas e afins, tornou-se possível nomear também essas desigualdades que atravessam as questões de gênero, de raça, de classe, evidenciando que falar de uma maternidade não é apenas uma fala de uma experiência individual, né, mas é aí um regime e um gesto político de cuidado, assim como as comunidades africanas, por exemplo, pensam que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né, então as mulheres estão debatendo também muito sobre esse acesso precário das mulheres, né, a distribuição desigual do trabalho, das questões de maternidade. Então, acho que é fundamental porque essas mulheres, elas têm falado sobre isso, né, transformando a própria vida num método, né, numa forma de fazer, de incorporar o cotidiano, cuidado, né, o corpo que gesta como essa matéria de criação também. Então, produzir uma arte que ela é situada, né, que rompe aí com essa separação entre arte e vida, né. É também um gesto de resistência e de afirmar que criar, cuidar e existir não são dimensões opostas, né, mas são forças aí que devem estar entrelaçadas com outras questões estéticas, com outros modos de produção, né, de forma de enxergar, de gerir o tempo, outras formas de reimaginar também, de criar esse mundo. Como foi para você ser indicada ao Prêmio Pipa? Ser indicada ao Pipa foi uma experiência massa, assim, foi muito bacana, era um período da vida também que eu estava, né, com alguns recomeços e algumas desistências nesse sentido, e sempre com acompanhamento muito legal de algumas pessoas nesse campo da produção artística, e eu estava ali interessada em fazer meu trabalho chegar a alguns lugares, né, conseguir participar de exposições em outros lugares, né, conseguir me manter, para além de tudo, né. Acho que a gente falou um pouco sobre essas dificuldades, né, de produzir, de circular desde o interior, assim, sair dos nossos locais, né, permanecendo neles. E aí, para mim foi um acontecimento atravessado por essas muitas ambivalências, né, ao mesmo tempo que representou ali um reconhecimento importante, né, dentro de um sistema que também historicamente foi centralizado em questões, excludente, que hoje, né, tem uma amplitude para pensar essas indicações de artistas de todas as regiões, né, do país, em vários contextos diferentes também. Então, essa indicação ela evidenciou umas tensões, né, que atravessavam na minha trajetória como artista, né, que cria aí a partir desse interior, né, disso que a gente traz também, às vezes, como margem, né, com esses saberes que nem sempre são legitimados pelos circuitos hegemônicos da arte. Então, receber essa indicação ela foi um gesto simbólico mesmo, assim, que reafirmou, né, a potência também de produzir no local onde eu estou. Foi um ano que eu fui indicada junto com outro artista do Cariri, que é uma pessoa que eu sou super fã, né, um amigo querido, que é o Charles Lessa. Então foi massa também para a gente seguir trocando e pensando nessas experiências aqui, né, do Cariri. E que é isso, né, assim, foi uma indicação, então a gente sabe como funcionam as indicações do Pipa, né, então foi muito tranquilo, assim, para entender esse local, que essa visibilidade não significa uma assimilação, né, também um espaço de disputas de narrativas.
Mas acho que também foi uma oportunidade, assim, de pensar, né, na ampliação dessas vozes, desse deslocamento dos olhares, e de reafirmar essas outras epistemologias aí que estão espalhadas por esse território tão gigante, né, que é o Brasil. Na sua opinião, quais contribuições as suas pesquisas deixam para pensarmos e problematizarmos a relação entre arte e gênero? Acredito que a principal contribuição, né, dessas pesquisas para o debate entre arte e gênero está em tensionar os fundamentos dessa historiografia da arte hegemônica, né, que historicamente aí posicionou as mulheres como musas dos chamados gênios criadores, né, quase nunca como produtores de linguagem, pensamento, conhecimento. Essa lógica, né, eurocêntrica, heteronormativa, patriarcal, que foi responsável pela estruturação do mundo, né, dos museus, dos salões, dos livros, dos critérios, né, de legitimação do campo artístico, tornando aí essa presença feminina, principalmente quando nós pensamos produção de mulheres negras, né, mulheres indígenas, periféricas, enfim, basicamente residual ou praticamente inexistente, né, nesses registros oficiais. Então, assim, é uma pesquisa também que parte desse entendimento, né, de que essa ausência ela não é um sinônimo de inexistência, mas resultado de um projeto sistemático de apagamento, né, e aí ao evidenciar essas produções femininas situadas fora desses cânones, né, dos grandes centros, esse trabalho acaba contribuindo para desestabilizar a ideia de uma história da arte única, né, propondo aí outras formas da gente narrar, analisar, de pensar, né, refletir e legitimar também essas práticas artísticas, né, isso implica que a gente compreenda gênero não apenas como uma categoria identitária, mas como uma estrutura, né, que atravessa esses modos de produção, de circulação e reconhecimento dessas imagens. E aí penso que nesse sentido, né, essa investigação ela contribui muito ao afirmar que para pensar arte e gênero hoje em dia existe também que a gente desloque, né, o olhar dos paradigmas consagrados, né, para reconhecer essas produções femininas como campos de elaboração estética, política e epistemológica. E acredito que quando nós fazemos esse movimento, né, amplia-se aí esse repertório crítico das artes visuais, criando um espaço para que essas outras histórias, né, esses outros corpos e territórios sejam inscritos como parte constitutiva e não marginal dessa história da arte, né, dessa história da arte aí contemporânea que tem sido repensada também. E penso também que, embora nessas pesquisas elas vão dialogando aí diretamente com essas produções que são realizadas por mulheres, pensar criticamente, né, a produção, a análise dessas obras, ela não se restringe a esse marcador de gênero, né, como uma categoria identitária ou isolada, né. Acho que o interesse ele está em menos afirmar uma produção porque é feita por mulheres e mais em compreender como é que essas artistas elaboram linguagens, procedimentos, né, epistemologias situadas e atravessadas por território, por memória, né, por questões étnico-raciais, ancestralidade, modos de vida, enfim. Acho que trata-se também de um deslocamento crítico que ele recusa nessa fixação do gênero como um rótulo explicativo e propõe uma leitura das obras a partir dos seus processos, das forças poéticas, né, e posicionamentos políticos também, entendendo aí entendendo o gênero como uma dimensão relacional, né, histórica, atravessada por essas outras camadas de experiência, né. Então, acho que esse movimento de elaborar, né, desde o interior também outros processos de pesquisa busca em contribuir para uma crítica das artes, né, que não essencializa essas identidades, mas ampliar também esses critérios de análise e de reconhecimento dessas práticas artísticas, né, e dessas elaborações de pensamento. Então, Maria Macedo, nós agradecemos muito sua disponibilidade e generosidade. Foi um momento de muitos deslocamentos e aprendizados. Gostaria de agradecer imensamente ao podcast Além do Pod, né, a professora Cássia e a todas as suas pesquisadoras aqui pela conversa, né, pelo convite e pela escuta atenta. Foi uma alegria poder compartilhar e conversar com vocês sobre esses temas, né, que atravessam não só a minha pesquisa e produção artística, mas também modos de existir e de pensar o mundo, né, a partir dessas centralidades outras que nós conversamos aqui. Esses espaços eles são fundamentais, né, para que a gente possa deslocar o olhar, abrir frestas e afirmar que há muitos outros centros possíveis, né, muitos saberes em circulação e muitas histórias sendo contadas a partir de lugares outros, principalmente desse miolo profundo, né, que são os interiores dos lugares. Que a gente possa seguir cultivando essas conversas, né, fertilizando imagens e imaginários, pensamentos e futuros. Muito grata pela oportunidade, grata a todas as pessoas também que nos escutam. Um abraço. Ouvi
ouvintes! Chegamos ao fim de mais um episódio do Além do Pódio. Hoje, conversando com a arte educadora e pesquisadora Maria Macedo, pudemos compreender melhor as mulheres que fazem e pesquisam arte no Brasil. A riqueza do campo, de lugares considerados periféricos, bem como a potência das pessoas que habitam territórios que se distanciam do eixo Rio-São Paulo, foram refrendados por Maria. Ouvir seus relatos pessoais e seus percursos investigativos nos mobiliza a conhecer e reconhecer outras produções, a ampliar nossos repertórios, a olhar desacostumadamente para o que nos é apresentado como arte brasileira, apreciar outras formas de expressão, reconhecer a existência e a beleza da diversidade, perceber que nesse movimento nos conectamos com nossa ancestralidade, desenvolvemos a sororidade, a empatia, conhecemos melhor outras pessoas e formas de existir. E assim, conhecemos melhor a nós mesmas. Como nos instiga a pensar Nego Bispo, um rio não deixa de ser um rio quando ele conflui com outro rio. Ele continua em sua essência. Essa é a grandeza da confluência. Narrar trajetória de mulheres é gesto que se aproxima da provocação de Lélia Gonzalez a, abre aspas, fazer a coisa pretamente, fecha aspas, ou seja, ocupar o espaço da palavra para executar presenças. Não se trata apenas de acrescentar nomes em uma história já contada, mas de tensionar sua própria estrutura e perguntar por que essas vozes foram abafadas e o que esse silêncio revela sobre as disputas de poder que moldaram e ainda moldam o nosso passado e o nosso presente. Acredito que podemos dizer que as entrevistas da segunda temporada do Além do Pódio escancaram o quanto é preciso fazer com que as lacunas encontradas se transformem em projetos de preenchimento. E é exatamente isso que essas mulheres fazem, reconstruindo histórias. Nos mostram que a ausência das mulheres nos registros não é um dado natural, mas uma construção de um silêncio imposto, que suas pesquisas e as nossas se propõem a romper. Como ecoa novamente dizeres de Lélia Gonzalez, abre aspas, o importante não é ser o primeiro ou a primeira, o importante é abrir caminhos, fecha aspas. Outra camada apresentada nessa temporada é a provação de pesquisar com as mulheres e não apenas sobre elas, sempre tentando garantir que as mulheres que vieram antes não sejam esquecidas e as que virão encontrem um chão mais firme e mais justo para caminhar. Nessa direção, as entrevistas nos convocam à ação, nos mobilizam a esperançar, no sentido freiriano, esperança como verbo, esperança como movimento, como escolha de caminhar mesmo em meio a estruturas que nos atravessam e muitas vezes nos oprimem. Um gesto de despertar, como nas palavras de Conceição Evaristo, quando diz, abre aspas, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los de seus sonos injustos, fecha aspas. Esse desejo latente de acordar o mundo, de não se calar, de escrever para informar, transformar e existir, dialoga profundamente com a segunda temporada do Além do Pódio. E também aparece nos escritos de Clarice Lispector, quando ela afirma, abre aspas, enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever, fecha aspas. E é por isso que agradecemos tanto a Gilmara, Poliana, Silvana e Maria, por suas trajetórias que nos mostram com força e verdade o que é escrever para despertar, o que é continuar escrevendo mesmo quando as respostas não chegam, mesmo quando tudo ao redor parece silêncio. Que essa temporada seja, portanto, mais que um registro, que seja um convite para que continuemos juntas a ler o que não foi escrito, a ouvir o que foi silenciado e a narrar as infinitas histórias que ainda aguardam para ser contadas. Seguimos perguntando, escrevendo, narrando, escutando e criando. Logo, logo nos encontramos novamente na terceira temporada do Além do Pódio. Até! Esse episódio foi produzido por equipe de pesquisa composta por mim, Cássia Lima, pelos estudantes de graduação do curso de Educação Física da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ibirité, Luísa Lima de Paula e Thaís Alves,
pelas professoras licenciadas Sara Moreira e Mariana Oliveira, pela estudante de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, Letícia Silva, e pela mestranda também da UFMG, Helena Joia. O conteúdo desse episódio e dessa série resulta de pesquisas realizadas desde 2022, contando atualmente com o fomento do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, conhecido pela sigla PAPQ-UENG, e do Programa de Produtividade em Pesquisa, também da UENG. Tais apoios se dão pela concessão de 2 bolsas de iniciação científica e uma de produtividade em pesquisa. Nesse episódio, conversamos com a arte educadora e pesquisadora Maria Macedo. A música Gigantesca, de autoria da cantora e compositora Mariana Walker, compõe a vinheta dessa série, bem como trechos de reportagem do Esporte Espetacular, exibida em 8 de março de 2024. A identidade visual da série foi concebida por Helena Joia e Isa Menezes. A gravação do episódio contou com o suporte técnico do web designer Túlio Lopes. Na edição, realizada por Mariana Oliveira e Thaís Alves, utilizamos os aplicativos Audacity e Shotcut. Essa série de podcast é vinculada à universidade pública e não conta com outras formas de financiamento.